E aí, pessoal, tudo certo? Se a preparação é para um concurso de alto nível, daqueles bem concorridos, e o tema IPVA está lá no edital, essa análise aqui é para quem mira a aprovação. A gente vai destrinchar, ponto a ponto, o processo administrativo de cobrança em São Paulo, focando naqueles detalhes que, olha, as bancas examinadoras simplesmente adoram cobrar. Vamos nessa? Então, qual que vai ser o nosso roteiro? A gente vai seguir a linha do tempo, o passo a passo de como tudo acontece, desde o momento em que o imposto não é pago até a resolução final. Cada etapa tem suas manhas, seus detalhes, e nós vamos explorar todas elas. Bem, tudo começa aqui. O ponto de partida, o gatilho que dispara todo o processo administrativo, é o não pagamento do imposto. A partir desse momento, a máquina do Estado começa a se movimentar para fazer essa cobrança. E esse é o primeiro conceito que tem que estar na ponta da língua, o lançamento de ofício. Para simplificar, é como se o Estado dissesse, olha, já que o pagamento não foi feito por bem, eu mesmo vou formalizar essa cobrança aqui. É uma ação unilateral da administração pública, e entender isso é fundamental. Ok, a cobrança foi formalizada. E agora? O próximo passo, claro, é avisar o contribuinte, chamá-lo oficialmente para o processo. Agora, atenção máxima a este número: 30 dias. Esse prazo é a estrela desse decreto. Ele aparece o tempo todo. E a gente sabe como banca de concurso adora testar conhecimento sobre prazos, né? Então esse número tem que ficar gravado. E como essa notificação pode ser feita? O decreto dá 4 opções, 4 caminhos diferentes. É super importante conhecer todos, porque uma questão pode tentar induzir ao erro, dizendo que um método tem preferência sobre o outro, o que nos leva direto ao próximo ponto. E aqui está a pegadinha clássica de prova. Não existe hierarquia entre os meios de notificação. A lei é muito clara. A administração pode escolher qualquer um deles, o que for mais conveniente. Uma banca pode facilmente criar um cenário para testar justamente isso. Fiquem ligados. Essa tabela aqui, pessoal, é ouro puro, porque não basta saber o prazo de 30 dias. O crucial é saber a partir de quando ele começa a contar. Cada método tem um marco inicial diferente. E são esses detalhes que separam quem está realmente preparado. Foco total aqui. Uma vez que a pessoa foi notificada, o jogo não está perdido. O processo não é uma via de mão única. O contribuinte tem o direito formal de apresentar seus argumentos, a sua defesa. Mas olha, não é só chegar e dizer não concordo. Contestar uma cobrança fiscal é um procedimento com regras bem claras. Esse slide mostra os 3 pilares que precisam ser seguidos à risca. Vamos dar uma olhada em cada um. E olha o nosso número-chave aí de novo. O prazo para defesa é de exatos 30 dias. E com detalhe que as bancas amam, ele é improrrogável. Não tem choro. Perdeu o prazo, perdeu a chance de se defender na esfera administrativa. Isso aqui funciona como um verdadeiro checklist para a prova. Cada um desses itens é obrigatório na peça de defesa. Se faltar um deles, a contestação pode ser invalidada. É o tipo de detalhe que uma banca adora explorar numa questão prática, sabe? Certo. E o que acontece se a pessoa não fizer nada? Nem pagar, nem contestar. Este slide mostra a consequência direta. A inércia aqui custa caro. A dívida sobe de nível, vai para uma fase de cobrança bem mais séria, que é a inscrição em dívida ativa. Vamos avançar então. Digamos que a contestação foi apresentada no prazo, tudo certinho. O que acontece agora? A gente entra na fase de julgamento e dos possíveis recursos. E essa comparação é um prato cheio para questões mais complexas. A gente tem 2 tipos de recurso. De um lado, o recurso do contribuinte, que é voluntário. Do outro, uma figura bem interessante, o recurso de ofício, que é obrigatório e feito pela própria autoridade que deu a decisão. E o que dispara esse recurso obrigatório? Justamente este valor, mais de 100 UFs. É um gatilho objetivo. Se a decisão reduzir o débito em um valor superior a isso, a autoridade não tem escolha. Ela é obrigada a submeter a própria decisão a uma instância superior. Esse número tem que ser memorizado. E um ponto crucial. Depois que esses recursos são julgados, fim de papo na esfera administrativa. A discussão acaba aqui. A decisão que saiu daí é definitiva. Se ainda houver insatisfação, o próximo passo, se houver, será no Poder Judiciário. Chegamos na reta final. Vamos ver agora como toda essa jornada administrativa se conclui e quais são os desfechos possíveis. Este é o último chamado do processo administrativo, a oportunidade final para regularizar tudo antes que a cobrança vire judicial. E olha o prazo de novo, 30 dias. A partir daqui, se não houver pagamento, a conversa muda de tom e vai para os procuradores do Estado.
E, para fechar, uma pergunta que força a gente a pensar no processo como um todo, do tipo que as bancas gostam para testar o raciocínio. Será que esse processo todo precisa ir sempre até o fim, ou ele pode ser interrompido no meio do caminho? E a resposta está aqui. Existem duas saídas de emergência do processo administrativo. A primeira, claro, é o pagamento integral. Pagou, a discussão acaba. A segunda é uma escolha estratégica. Se a pessoa entrar com uma ação na justiça sobre o mesmo assunto, o processo administrativo morre na hora. Entender essas duas hipóteses é a chave para dominar o fluxo do processo e garantir aqueles pontos preciosos na prova.